Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Inimigo falas, a calúnia mordaz, o Senhor saberá desfazer. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abater. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. De prova de amor, comunhão no Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos guardar, é consolo que não tem igual. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Tudo, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, teu querer temos gosto em cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu penso que nesse período de férias temos muitas pessoas ausentes, né? Eu estava brincando com o Walter, tem uns que gostam de aproveitar para tirar férias da igreja, né? As atividades recomeçaram, mas ainda as férias estão longe ainda para chegar ao fim. E com uma chuva desse tamanho na hora do culto, então o nosso culto acaba sendo uma oportunidade de testar a fé, não é? Vai ter que criar meios e vir, mas eu quero louvar a Deus por você ter vindo, acreditar e vir, não é mesmo? Enfrentando a chuva, né? O tempo muito ruim, mas você veio. Nós viemos não por outro motivo, senão para oferecer um culto a Deus. E é tão bom quando nós temos esta consciência
de que todas as dificuldades que a gente possa ter são superadas por saber que o Deus que está no controle, o Deus que é Senhor da igreja, é digno de todo louvor, toda a adoração. Então nós reunimos para um louvor a Deus, e eu gostaria que nós pudéssemos silenciosamente apresentar nossa vida diante de Deus. Eu não sei com que propósito você veio aqui, talvez saia tão correndo por causa da chuva e correria daqui e dali, mas com que propósito você adentrou este lugar? O que é que você trouxe para oferecer? A gente veio para buscar ou veio para oferecer? Pode ser que a gente se adentra em um lugar como esse e às vezes nós não damos conta, a gente está tão acostumado a ir à igreja que a gente não dá conta de que nós estamos na presença de Deus. Eu gosto de uma expressão do profeta Abacuque que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu quero convidar você para silenciosamente fechar os seus olhos, apresentar a sua vida, esse culto, esse tempo, dizendo para Deus o que é que você trouxe para oferecer, ou o que é que você está precisando de Deus, para que enquanto nós adoramos, louvamos, Deus possa se manifestar e trazer respostas, trazer a bênção que nós precisamos. Silenciosamente, ore, se coloque diante de Deus. Ó Deus, nós nos rendemos a Ti, porque reconhecemos que o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de todas as coisas. Tu és o Senhor da vida, Tu és o Senhor da igreja. Por isso, Deus, neste momento nós apresentamos nossas vidas a Ti, viemos para oferecer um culto ao Senhor. Sabemos que somos imperfeitos, falhos, mas nos auxilia com o Teu Espírito Santo, para que o nosso louvor, o nosso culto possa chegar até a Ti, para que na nossa simplicidade nós possamos louvar, possamos adorar, glorificar o nome do Senhor. Receba as nossas orações, receba, Senhor, o nosso louvor, o nosso culto, nós o colocamos diante do Teu altar. Pai, eu quero Te louvar pela vida desses amados que o Senhor trouxe, eu quero Te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela chuva que cai, por o Senhor trazer os irmãos com confiança, com esperança, com a disposição para este momento de culto. Nós lembramos daqueles que não poderão estar conosco, que a bênção do Senhor seja sobre eles. Eu, Pai, a nós reunidos aqui, venha sobre nós, ministra o Teu Espírito em nós, para que o Teu Espírito possa gerar uma alegria, uma disposição, que haja, Deus, um prazer de estar na Tua casa. Receba, Senhor, a nossa oração, a nossa vida. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para que abram as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, como diz a Suelen hoje pela manhã, é fácil de achar, né? Apocalipse não tem nem como eu ajudar você, é só você abrir no final da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler a partir do verso 7. Eu quero ler até o verso 13. Apocalipse, capítulo 3. A partir do verso 7, diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são,
Mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, logicamente que são tantas coisas. Eu quero fazer um destaque nesse texto, mas sem a pretensão de fazer anotações aqui de todas as coisas que o texto quer dizer. Mas hoje nós damos ênfase à mordomia cristã. É o momento que nós procuramos compreender que Deus é dono de todas as coisas. Ele é o Deus provedor, no qual nós compreendemos que somos apenas mordomos, apenas administradores daquilo que Deus coloca em nossas mãos. Nossos dons, nossos talentos, nossos recursos, nossos meios, Deus coloca nas nossas mãos, e nós não somos donos. Aliás, nós não somos donos nem da vida. Tudo é de Deus, tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos dos damos. O que eu gostaria de destacar é que a ênfase hoje é a mordomia da oportunidade. Nós estamos iniciando o ano, e nós temos diante de nós a oportunidade. Eu não sei como é que você iniciou o seu ano, eu não sei quais os seus planos, quais os seus projetos, na vida pessoal, familiar, na vida espiritual. E aqui eu quero trazer para a questão espiritual, qual o plano que você tem para 2023? A gente está vivendo um tempo de convulsão no nosso país, há uma insegurança, uma instabilidade, e diante de tudo isso, como é que nós, como cristãos, como é que nós propomos a agir? Se nós temos a oportunidade, a gente deve perguntar: Deus, me dá sabedoria para aproveitar a oportunidade. Não importa as circunstâncias, me ajuda a ser um abençoador, me ajuda a crescer, me ajuda a aprimorar para que eu possa melhor te servir. E eu quero fazer um destaque nesse texto de Apocalipse, porque o texto começa dizendo, Jesus escreve à igreja de Filadélfia, e ele escreve assim: estas coisas diz aquele que tem as chaves de Davi. Isso fala de poder. É como se ele dissesse: aquele que escreve tem o poder. E com este poder é que ele vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras. Eu conheço você, conheço o que você faz. E veja, ele vai dizer: ponho diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Que coisa boa sabermos que nós, apesar das circunstâncias, podemos acreditar num Deus que abre portas, portas de oportunidades, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida espiritual. A gente tem portas abertas, ainda podemos buscar ao Senhor com liberdade, ainda temos tempo. E este texto me faz lembrar de uma expressão do profeta que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Da mesma forma, Jesus está dizendo aqui na carta do Apocalipse, dizendo: eu coloco portas abertas que ninguém pode fechar. As portas que eu abro, deixo abertas, você ninguém pode fechar. Elas estão abertas. É o tempo da oportunidade que Deus nos dá. E o texto, ele vai caminhando para o momento que ele vai dizer o seguinte: eu venho sem demora.
Nós não podemos deixar a oportunidade passar. As decisões que nós precisamos tomar não podem ser adiadas. Nós podemos colocar em risco a eternidade, deixar para depois para pedir perdão, deixar para depois para renunciar o pecado, deixar para depois um arrependimento sincero, verdadeiro, deixar para depois buscar a presença de Deus, deixar para depois para se envolver na obra de Deus, para colocar seus dons e talentos à disposição de Deus. Esse é o tempo. Eu venho sem demora. Ele diz: conserva o que tens, para que ninguém tome de vocês. Vivemos um tempo no qual as nossas atividades, os nossos desejos carnais, as nossas vontades, as nossas desculpas e justificativas querem roubar a razão da nossa fé e nos distanciar da presença de Deus. Qual é o propósito que você tem diante de Deus para 2023? A mordomia da oportunidade traz a nós uma reflexão. Eu coloco portas abertas diante de você. Não deixa passar a oportunidade. Eu quero convidar você para orarmos novamente. Como é que você está diante de Deus? Ou como você tem vivido? Talvez este momento, um momento de confissão. Poder dizer para Deus: Deus, eu tenho pecado por omissão, porque eu tenho uma chance, eu tenho oportunidade, eu tenho deixado passar. Imagina se você perder essa oportunidade, pode ser que você não vai ter uma nova oportunidade. Eu gosto de lembrar o nosso irmão Lube, que não está mais aqui com a gente, né? Ele deve hoje estar visitando uma igreja lá, e depois nós vamos saber disso, mas ele falava assim: pega a visão, irmão. Lembra disso? Então agora nós vamos ficar repetindo o Lube aqui o tempo todo. Pega a visão, irmão. É preciso que a gente tome posse da oportunidade. Esse é o tempo de Deus. Feche os seus olhos e mais uma vez vamos falar com Deus e colocar diante de Deus agora as nossas vidas em confissão de pecados. Como é que você tem reagido diante das oportunidades que Deus dá? Você tem aproveitado para fazer a tua vontade? Aproveitado para dar evasão ao desejo da carne? Você tem aproveitado para distanciar de Deus? Tem aproveitado da saúde, dos bens, do recurso, para se afastar da obra de Deus, para não se engajar na obra de Deus? Talvez o tempo é tempo de confissão mesmo. Deus, eu tenho feito isso. Eu tenho me dado valor para tantas coisas perecíveis, passageiras, mas eu não tenho investido na tua obra. Eu não tenho renunciado, eu não tenho buscado um coração submisso, um coração capaz de aprender. Ore silenciosamente. Senhor, é muito bom saber que Tu és um Deus de oportunidades. O Senhor não é um Deus que guarda rancor. O Senhor não é um Deus que rejeita a oração. O Senhor é um Deus que tem colocado diante de nós portas abertas. O Senhor tem nos dado dons, talentos e tem nos dado liberdades para decidir se queremos dar o melhor de nós para o louvor da Tua glória, ou queremos fazer disso coisas quaisquer. Por isso, este momento nós queremos Te pedir perdão, porque somos muitas vezes omissos, perdemos a oportunidade de mudar de vida, perdemos a oportunidade de tomar uma posição firme ao Teu lado, perdemos a oportunidade de engajar na Tua obra e somar força com os demais para o louvor da Tua glória. O Senhor tem nos dado talentos, dons, tem nos dado saúde, a vida. Deus, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, não porque merecemos, mas é porque no Teu coração só tem amor. Por isso, Deus, nos perdoa pela nossa omissão, nos perdoa por nós vivermos uma vida muitas vezes contrariando o querer do Senhor.
mas queremos fazer deste novo ano uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de mudar de vida, uma oportunidade de engajar, uma oportunidade de buscar, de crescer espiritualmente, uma oportunidade de perdoar, de receber perdão, uma oportunidade para engajar na tua obra. Que o Senhor possa ouvir a nossa oração e que o Senhor possa ministrar o teu Espírito Santo em nós, para que o teu Espírito possa revelar a nós a direção que devemos caminhar. Nos faça pessoas melhores, crentes melhores, nos faça pessoas úteis para o louvor da tua glória. Nós oramos com a certeza do perdão na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Se recebemos o perdão, a gente então pode louvar a Deus, glorificar a Deus. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Em 1 Tessalonicenses 4,18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, eu queria enfatizar essas palavras, em tudo. Será que temos o que agradecer? Hoje nós estamos no 8º dia do ano, né? Será que a gente tem o que agradecer, ou será que se não estiver como a gente gostaria que fosse, não precisa? Mas está chovendo muito, me atrapalhou. Estou desempregada. O que eu queria que acontecesse não aconteceu. Será que a gente só agradece quando tudo corre bem? Independente das lutas, das dificuldades, nós temos que agradecer pelo amor do que Ele fez, pelo que Ele fará, pelo que Ele é, e por ter morrido por nós na cruz. Apesar de nós não merecermos, Ele fez isso por nós. E principalmente, nesse momento, eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que a gente possa cantar, louvar e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, porque mesmo com lutas, alegrias e tristezas, nós temos a oportunidade da vida, e é isso que nós temos que agradecer, porque estamos vivos, com a graça de Deus e com Deus nas nossas vidas, aqui nós estamos juntos para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém. Amém. Se tentar matar teus sonhos. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço.
16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu tenho certeza que todos nós temos sonhos ou tivemos sonhos que não foram concretizados. Eu tenho, ou eu tive. Mas eu tenho a plena certeza de que os sonhos de Deus para a minha vida são os melhores. E é com essa fé, essa convicção que nós temos que cantar essa música, crendo que seja qual forem os nossos sonhos, que a gente busque e peça sim, mas tenha certeza de que buscar e esperar que os sonhos de Deus se concretizem em nossas vidas é a nossa melhor esperança. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando seus sonhos e a sua visão. Recebe, irmão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação.
Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, ó Deus, por podermos estar aqui, Senhor, e engrandecer, louvar o teu nome, ó Pai. Que o Senhor traga ousadia para nós, ó Deus, que o Senhor possa mudar, ó Deus, multiplicar em nós, sim, Senhor, mas a vontade de te buscar, a vontade de te adorar, a vontade de esperar em ti e aguardar que os seus sonhos para nós sejam realizados, sejam concretizados, ó Pai. Que possamos sair daqui deste lugar hoje, ó Deus, curados, ó Deus, sabendo, ó Pai, que o Senhor está conosco a cada momento, a cada etapa, ó Pai. Eu agradeço, Senhor, e peço para que o Senhor receba o nosso louvor, ó Pai. Que o Senhor receba, ó Pai, como uma forma de gratidão, ó Deus, e amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, irmãs, graça e paz, boa noite para vocês. Quando começou a chover hoje, eu estava saindo de casa e não era uma chuva tão leve, uma chuva um pouco mais forte, né? E a gente fica imaginando, a gente ainda tem uma certa facilidade hoje de carro, ou se não tem carro, de táxi, de Uber, de ônibus, a gente tem essa facilidade. Mas eu fiquei imaginando lá no tempo de John Wesley, que nem se sonhava com Uber, né? Que nem se sonhava com carro como nós temos hoje em dia. E mesmo assim, aquelas pessoas não abriam mão da obra de Deus. Por isso eu louvo a Deus pela vida de vocês, louvo a Deus pela vida daqueles irmãos que estão viajando, que não podem estar com a gente. Como é bom a gente começar o ano cultuando a Deus, louvando e adorando a Deus juntos. Amém? Eu quero trazer para vocês, pensando nesse início de ano, talvez o mês de janeiro até a segunda semana tem ainda um ar de novidade. Não sei se isso passa pela cabeça de vocês. Tem um ar de expectativa pelo ano que vai começar. Então, pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Marcos, capítulo 2, dos versos 18 a 22. Marcos 2, 18 a 22. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite. Queremos te agradecer por tudo que nós vivemos até aqui, Pai. Queremos te louvar também pela bênção que é ler, ouvir, compreender a tua palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, abrir os olhos do nosso coração, para que nós possamos colocar a tua palavra em prática na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu comecei falando que
O novo ano traz sempre uma expectativa de mudança. O novo ano traz esse sentimento. A gente traça os nossos planos, nós sabemos que é Deus que vai nos guiar nos nossos caminhos, nos nossos planos, mas nós temos a nossa parte para fazer também, a gente planeja. O pastor fez a abertura do culto dizendo que nós temos metas. Eu não sei qual tipo ou quais são os tipos de metas que você tem para esse ano, mas toda meta, seja qual ela for, traz junto com ela uma mudança. Então imagina que uma das metas que você tem é tocar um instrumento. Supõe-se que você não sabia tocar um instrumento e que até o meio, até o final do ano você vai aprender a tocar um instrumento. Você não tocava e agora você toca. Se a sua meta é casar, é ter filhos, o Walter até fez assim com a sobrancelha. Então, se a sua meta é casar e é ter filhos, supõe-se que você não era casado, não tinha filhos, está investindo, está orando, e no meio do ano ou no fim do ano você vai estar casado, vai ter filho. Ou seja, a gente coloca os nossos planos nas mãos do Senhor. Nós colocamos as nossas metas nas mãos do Senhor. E tudo que a gente espera é que Deus faça alguma mudança. Nós estamos falando de vida no dia a dia, mas nós também temos metas de vida espiritual com Deus. Como que eu posso me render mais a Deus nesse ano? Como que eu posso investir mais tempo em oração? Como é que eu posso me engajar num discipulado? Como é que eu posso me engajar na célula? Como é que eu posso colocar os meus dons e os meus talentos a serviço da obra do Senhor? Como que eu posso fazer isso? Talvez essa seja uma das metas que você tem para esse ano. Olha, eu quero me engajar no discipulado. Eu quero me engajar em algum ministério. Mesmo na vida espiritual, há mudança. Você espera que Deus faça uma mudança na sua vida. Então, seja a meta que for, ela traz junto com ela uma mudança. Então, a palavra-chave que eu quero pensar junto com vocês nessa noite é sobre mudança. Esse sentimento de mudança que acompanha a gente no começo do ano e que também traz esse sentimento ao longo do ano. No texto que nós lemos, Jesus fala para os discípulos, Jesus fala para os fariseus também a respeito de uma mudança. Mas essa mudança de que Jesus estava falando é uma mudança que é maior do que todas as mudanças que você pode pensar. É uma mudança maior do que você casar e ter filhos, é uma mudança maior do que você aprender a tocar um instrumento, porque é a maior mudança que acontece na nossa vida. É a mudança que acontece quando nós estamos com a presença de Jesus. Da mesma forma, quando Jesus veio, quando Jesus exerceu o seu ministério, quando ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, nós temos a oportunidade de experimentar uma mudança drástica na nossa vida, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador. Os padrões de antes de Jesus não se encaixam mais. Se a gente parar para pensar, isso é verdade tanto historicamente quanto pessoalmente. Historicamente, antes de Jesus, tanto que a linha do tempo é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Jesus eram feitos sacrifícios, animais eram levados ao altar para serem sacrificados pelo pecado do povo. Depois de Jesus,
todo sacrifício já foi feito na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz foi o que pagou o alto preço pelo nosso pecado. Então, Jesus na história mudou, transformou. Mas eu não quero só falar de história, eu quero falar de vida. Pessoalmente, intimamente, no nosso coração, o que acontece quando Jesus entra nele? Que tipo de mudança acontece quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Quando Jesus entra na nossa vida também muda. A passagem que nós lemos começa com uma pergunta, praticamente, uma pergunta que algumas pessoas fizeram a Jesus. É interessante porque, se nós olharmos em outras passagens, existem algumas pessoas que perguntam para Jesus com o intuito de testar, com o intuito de falar, ó, deixa eu pegar o primeiro erro dele para eu justificar. Outras pessoas não, eram tranquilas, perguntavam por curiosidade, perguntavam porque queriam ter mais conhecimento, perguntavam porque queria saber, perguntavam, digamos assim, na inocência de perguntar. E aqui, algumas pessoas perguntam para Jesus a respeito do jejum, um pouco mais de foco. Por que os discípulos de Jesus não jejuam? Apesar de, na resposta de Jesus, estar incluso o jejum, Jesus, como sempre, ele sempre traz um ensinamento na resposta. Ele não dá simplesmente uma resposta seca para quem quer que fosse, até mesmo para aqueles que perguntavam, tentando achar algum erro. Ele sempre trazia um ensinamento junto com a resposta dele. Em outros momentos, ele respondia a pergunta com outra pergunta, como é esse caso que a gente vai ver. Mas ele não fazia isso porque ele não sabia a resposta, ou porque ele estava querendo enrolar a pessoa, mas é porque ele trazia um ensinamento. Na sua infinita sabedoria, Jesus respondia aquelas pessoas e ensinava verdades para aquelas pessoas. Na passagem que nós lemos, ele vai nos ensinar uma verdade que é muito maior do que só o jejum. Ele vai nos ensinar que com a vinda dele, tudo muda. Então eu quero olhar junto com vocês para essa mudança que Jesus faz na nossa vida e quero olhar para 3 pontos: o motivo da mudança, o tipo de mudança e a consequência que essa mudança traz para a nossa vida. Então, olhando para o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, está nos versos 18 a 20. Nós vamos reler, se você estiver com a sua Bíblia aberta. Vamos entender o motivo da mudança que Jesus está propondo para aquelas pessoas. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. O jejum, desde o período do Antigo Testamento, era muito praticado pelo povo de Deus. O propósito do jejum era tirar o alimento, que é uma coisa básica para a nossa existência, e tirando o alimento, claro que tinha um propósito. O propósito não era simplesmente emagrecer, perder peso, mas o propósito era que, quando o alimento era tirado, as pessoas entendiam que a dependência da nossa vida vem de Deus.
e não apenas do alimento. O jejum tinha um propósito de rendição, tinha um propósito de consagração a Deus. Hoje existem outros tipos de jejum, talvez para algumas pessoas seja até mais difícil de fazer. Por exemplo, o jejum de ficar meio período sem o celular. Para alguns, isso é uma coisa que não dá nem para imaginar. É inimaginável ficar sem o celular por meio período, meio dia sem o celular, meio dia sem você entrar no Instagram, sem você entrar no Facebook, sem entrar em qualquer rede social, sem entrar no WhatsApp, imagina. Mas enfim, o propósito do jejum é tirar alguma coisa que é básico para a nossa sobrevivência, que é básico para a nossa existência, para nós entendermos que a nossa dependência vem do Senhor. E o jejum, então, era praticado pelo povo de Deus. Acontece que, ao longo do tempo, se nós olharmos do Antigo para o Novo Testamento, o que acontece é que, ao jejuar, as pessoas, algumas pessoas, foram perdendo o propósito. E o jejum, muito mais do que um tempo de consagração, um tempo de rendição, um tempo de declarar a dependência de Deus, o jejum se tornou um ritual religioso. O jejum se tornou uma prática simplesmente por fazer. É como se você viesse para a igreja sem motivo, sem disposição de mudar, sem disposição de querer receber mais de Deus, sem disposição de ter um coração aberto, ou de pedir para Deus te dar um coração quebrantado. Vira um ato religioso. Você vem e você sai da mesma forma que você entrou. Mas o propósito de Jesus, tanto no jejum, quanto no ato de você vir à igreja, vir à escola dominical, vir à célula, vir em qualquer coisa, né, que envolva a palavra, é trazer mudança para a sua vida. Então, ao longo do tempo, algumas pessoas foram adotando um jejum que era muito mais um ritual, era muito mais uma prática, faziam por fazer. E esse ritual não trazia mudança para a vida daquelas pessoas. Em algumas passagens, também falando sobre o jejum, em Mateus capítulo 6, dos versos 16 a 18, nós lemos Jesus falando aos discípulos e às pessoas que estavam próximas a ele no Sermão do Monte: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Vejam que muitas pessoas batiam no peito e falavam: olha, eu estou jejuando. Isso é transformar algo que tinha um propósito em algo sem propósito. Jesus fala: se você for jejuar, unja a cabeça, lave o rosto e jejue ao seu Pai em secreto. Algumas pessoas foram tratando o jejum como uma prática religiosa. Mas então, já com João Batista, as coisas foram mudando. Os seguidores de João Batista praticavam um jejum um pouco diferente. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Salvador. E os seguidores de João, ouvindo a mensagem, se preparavam para a vinda de Cristo, a vinda de Jesus. Então o jejum foi tendo o seu propósito principal resgatado, que é ter um tempo de rendição, ter um tempo de arrependimento, um tempo de quebrantamento. De um lado, os fariseus, que praticavam, que faziam do jejum um ato religioso. De outro lado, os discípulos de João, os discípulos de Jesus,
no caso, os discípulos de João, neste trecho, que praticavam o jejum com o propósito de rendição. Quando as pessoas perguntam para Jesus por que os seus discípulos não jejuam, Jesus devolve a resposta no formato de pergunta. Não para evitar uma resposta, mas para trazer um ensinamento. Uma pergunta óbvia, para uma resposta óbvia que Jesus traz para aquelas pessoas. Como os convidados do noivo podem jejuar enquanto o noivo, ainda está com eles? O noivo é Jesus. E as pessoas naquele momento, o casamento é um momento de festa, um momento de alegria. Jesus estava presente naquele momento, naquele lugar. E Jesus então estava mostrando para eles a mudança que iria acontecer na vida deles a partir daquele momento. O noivo que estava sendo esperado pelo povo de Israel por muitos e muitos anos, estava ali, estava presente, estava junto com eles e seria o Salvador. Morreria pelos pecados daquelas pessoas e pelos nossos pecados também. Jesus também fala da sua morte. Os discípulos estavam na sua presença naquele momento, mas ele sabia que chegaria um momento em que os discípulos lamentariam a sua ausência. Mas Jesus não ficou ausente. Através do Espírito Santo, que esteve com os discípulos e que está com a gente hoje, nós somos guiados por Deus. Nós podemos praticar momentos de jejum com a expectativa de rendição, com a expectativa de quebrantamento do coração, resgatando aquele sentido que o jejum tinha lá atrás, não transformando e não fazendo do jejum um ato religioso, não fazendo o jejum por fazer, mas fazendo do jejum um momento e uma oportunidade para nós nos rendermos a Deus. Então, Jesus traz essa resposta para aqueles discípulos no formato de pergunta, para dizer o motivo da mudança que ele estava trazendo para aquelas pessoas e para a nossa vida. O motivo da mudança é Jesus. O motivo da mudança que resgatou o sentido, o propósito do jejum é Jesus. Foi a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a morte e a ressurreição dele. Então, o motivo dessa mudança que Jesus trouxe para aquelas pessoas e também para a nossa vida é Ele mesmo, Ele próprio, é a pessoa de Jesus, o Deus encarnado. Lembrem-se que talvez para nós seja um pouco difícil imaginar isso, mas para as pessoas que viviam naquela época e aguardavam a vinda, nós já sabemos que Jesus veio, aguardamos a segunda vinda, mas aquelas pessoas esperavam a vinda do Messias, esperavam a vinda de Jesus. E Jesus fala para eles sobre essa mudança. Agora que Jesus veio, tudo muda, tudo é diferente, todas as coisas são novas. Falando a respeito do motivo, dessa mudança, em quais atos da sua vida espiritual você sente que precisa de Jesus? Essa pergunta pode parecer estranha, porque afinal de contas a nossa vida espiritual supõe-se que seja a nossa vida com Jesus. Mas, irmãos, muitas vezes nós temos a tendência de colocar
a nossa vida espiritual no piloto automático. Sabe por quê? Fica mais fácil você colocar no piloto automático, porque você não precisa acelerar, não precisa frear. Você deixa ir. Entra domingo, sai domingo, você vem à igreja, mas que tipo de mudança, qual tem sido a sua motivação para experimentar de uma mudança que Deus quer fazer na sua vida e no seu coração? A tendência que a gente tem de colocar a vida no piloto automático é porque fica mais fácil. A gente só precisa dar uma viradinha. Tem alguns carros hoje em dia que freiam automaticamente, né, e segura a velocidade. Então, olha só, fica mais fácil ainda. Mas Deus não quer isso da gente. Deus não quer uma vida no piloto automático. O que Jesus quer é que a gente entenda que Ele é o motivo da mudança que Deus quer fazer no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa e na igreja. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês, Jesus trouxe o motivo da mudança, e agora eu quero pensar junto com vocês sobre o tipo. Que mudança é essa de que Jesus falava? E o tipo da mudança está nos versículos 21 e na primeira parte do versículo 22. O versículo 21 diz: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque, se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho quanto os odres. Jesus usa duas figuras para explicar uma mesma coisa. A vida antiga, a vida sem Jesus, não é compatível com a vida com Jesus. As práticas antigas não são ou não podem ser compatíveis com a vida depois de Jesus. Primeiro, a ilustração da roupa velha. A maioria das roupas hoje, apesar de que existem algumas roupas que encolhem quando são colocadas na máquina, nos tempos de Jesus era muito diferente, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, então as roupas encolhiam com uma facilidade muito grande, as coisas eram diferentes. Então, se você tivesse uma roupa velha, ou seja, uma roupa que foi lavada várias vezes, ela encolhia, ela tinha um limite que ela encolhia, mas ela encolhia. Imagina que fez um buraco na roupa velha, e aí você precisa então pegar um pano de uma roupa nova, uma roupa que não estava encolhida, para colocar na roupa velha. O que ia acontecer quando você lavasse? A roupa velha já tinha encolhido no máximo, o que ia acontecer era que aquele remendo, aquele pedaço, ia encolher, porque ele era novo, e encolhendo, ele ia rasgar e fazia um buraco ainda maior na roupa velha. O que Jesus estava querendo dizer era que a roupa velha, dentro da roupa velha não pode entrar remendos da roupa nova, porque senão ia formar um buraco ainda maior. O mesmo sentido é com os odres, os potes, os recipientes em que eles colocavam os vinhos. Era comum que esses recipientes fossem feitos de peles de animais. Hoje em dia, para a gente, é uma coisa meio, até estranha. Hoje a gente tem plástico, tem vidro, tem tanta coisa, né? Mas naquela época não tinha tecnologia. Então, esses recipientes eram feitos geralmente com pele de cabra e as pessoas guardavam água, guardavam vinho. Se a pessoa enchesse aquele recipiente com um vinho novo, o vinho
tem reações químicas, né, dentro dele, que ele expande. Aquela pele de cabra, um odre antigo, um recipiente antigo, uma pele de cabra, vamos pensar, antiga, já desgastada, já usada, se você coloca um vinho novo, que está acontecendo lá uma porção de reações nele, o que ia acontecer? Ia estourar. E aí se perde tanto o recipiente e se perde também o vinho. Então, à medida que aquelas peles de cabra envelheciam, elas já estavam esticadas no máximo e ficavam frágeis. A pessoa colocava o vinho e aquilo explodia. Jesus, se ele estivesse dando ou passando para a gente essa ilustração hoje, ele talvez falaria que não dá para a gente colocar videocassete, não sei se vocês lembram de videocassete, em um DVD, que inclusive hoje nem existe mais DVD, né? Enfim, se Jesus estivesse usando a nossa linguagem hoje, talvez ele falaria que não dá para a gente assistir sinal digital sinal analógico em uma TV que é digital. As coisas mudam muito. Mas o que Jesus estava querendo trazer, muito mais do que falar de roupa velha, roupa antiga, coisas, né, que a gente guarda, que as pessoas guardavam vinho naquela época, era que nós não podemos continuar vivendo como se Jesus nunca tivesse vindo. Como se Deus não quisesse fazer uma obra transformadora no nosso coração, trazendo arrependimento, trazendo cura, trazendo rendição a Ele, trazendo libertação para a nossa vida, para a vida da nossa família. As coisas antigas, a roupa velha, as práticas antigas, o recipiente de vinho antigo, o odre antigo, não pode ser compatível, não encaixa, não faz sentido na vida nova que Jesus quer nos dar. Ele já pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Parte de nós a iniciativa de abrir o nosso coração. Jesus não invade a nossa casa, Jesus não invade o nosso coração. Ele não sai quebrando a porta do nosso coração. Somos nós que temos a chave, que por sinal fica só por dentro. Jesus podia achar a chave por fora e abrir, mas a chave fica só por dentro. E é de nós a iniciativa e a escolha para abrir a porta para Ele ou não. O tipo de mudança de que Jesus está falando aqui é uma mudança que vai muito além de aparências, ou uma mudança que vai além de tornar a pessoa uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta. É claro, é lógico que essas coisas fazem parte, mas não é só isso, porque Jesus veio muito mais para nos tornar pessoas boas. Isso está incluso no pacote, faz parte do pacote. Mas Ele veio também para nos tornar missionários, para permitir que a nossa vida possa influenciar a vida das pessoas dentro da nossa própria casa, dentro da nossa família, no nosso trabalho, escola, faculdade, enfim. Dentro de tudo isso está sim incluso sermos pessoas boas, pessoas justas, pessoas honestas, porque isso faz parte do caráter de Deus. Mas Deus espera muito mais nesse tipo de mudança que Ele quer fazer na nossa vida, e era desse tipo de mudança que Jesus falava. Quando Jesus chega, todas as coisas mudam. O tipo de mudança é uma mudança que nos faz lutar diariamente contra o pecado.
desenvolver a nossa salvação. Quando a gente fala de desenvolver a salvação, a gente está falando de processo. Nós recebemos a salvação, mas não é algo que a gente recebeu há 30, há 40, ou se mais recentemente, há 5 anos atrás, e a gente deixa ela de lado, porque afinal de contas eu já sou salvo, pela graça sois salvos. Isso é verdade. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação, e nós desenvolvemos a nossa salvação nos rendendo a Deus diariamente, colocando a nossa vida, olhando para nós como se nós estivéssemos olhando para um espelho. Deus, como o Senhor pode mudar a minha vida, antes de querer mudar a vida do outro? Deus, como o Senhor pode transformar a minha família, mas parta de mim, que comece em mim? Como que o Senhor pode mudar as pessoas no meu trabalho, mas Deus, começa em mim. Permita que eu seja um influenciador aonde quer que eu esteja. Esse tipo de mudança que Jesus pregava é uma mudança profunda. É uma mudança que acontece no nosso coração. É uma mudança que dá sim conhecimento para a gente. Nós precisamos de conhecimento, mas é um conhecimento que não para aqui. É um conhecimento que desce para o coração. É um conhecimento que não bloqueia na mente, mas é um conhecimento que entra no mais profundo e no mais íntimo do nosso coração e da nossa vida. Esse é o tipo de mudança que Jesus traz. O terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês está na segunda parte do versículo 22, o fim, no final do versículo. Jesus diz: mas põe-se vinho novo em odres novos. Põe-se vinho novo em um recipiente, em um vaso novo. Qual é, então, a consequência, ou qual é o resultado que a mudança que Jesus traz para a nossa vida? Quando Jesus entra na nossa vida, pessoalmente, intimamente, individualmente, tudo muda. E essa mudança acontece de duas formas. É uma mudança que só Deus pode trazer. Às vezes nós temos a tendência, isso acontece até com um pouco de frequência, de queremos mudar outra pessoa, de orarmos pela outra pessoa, e glória a Deus por isso, nós temos que fazer isso. Acontece às vezes de nós falarmos: puxa vida, eu falei de Jesus para o meu amigo no trabalho, mas eu não vejo mudança, ele não se converteu. Pois é, irmãos, quem faz a obra é Deus. Pode ser que ele não se converta porque você falou, mas porque ele encontrou uma outra pessoa, por exemplo, outra pessoa deu a palavra casou com aquilo que você falou. Pode ser que a semente não nasça na hora, mas pode ser que você encontre a pessoa daqui 10 anos e a pessoa fale para você: puxa vida, não foi você, porque não somos nós que fazemos a obra. Deus usa a nossa vida como instrumentos. Pode ser que dentro da nossa família nós não possamos ver as pessoas salvas ainda, mas é o nosso dever continuar falando, continuar influenciando, continuar colocando em prática aquilo que a gente ouve aqui, aquilo que a gente ouve na célula, aquilo que a gente ouve na escola dominical. A obra não é nossa, a obra não somos nós que fazemos, por mais que a gente queira apressar as coisas, né? Falar: Deus, apressa, né? Faz logo, faz. Hoje a gente vive de um jeito em que as coisas são muito rápidas. A internet deixou a gente assim, né? O meio de locomoção, o carro, deixou a gente assim.
A gente precisa rápido, precisa no nosso tempo, precisa fazer. E a gente às vezes quer fazer isso com Deus também. Deus faz rápido, mas a obra é dele. E quem faz a obra no coração é Deus. Então essa mudança, apesar de Deus nos usar como instrumento na vida das pessoas, e é nosso dever falar, é nosso dever dar testemunho, apesar disso, quem faz a obra é Deus. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor são dados a Deus. Nenhuma quantidade de um esforço, um alto esforço. Mas eu faço tanta coisa na vida da igreja, né? Eu participo, eu vou, eu estou presente, tudo que eu posso eu faço. Glória a Deus, continua fazendo, continua se empenhando, mas o fazer sem o ser não traz resultado. Não é dessa mudança que Deus está falando. Não estou falando que é para você deixar de vir à igreja, em nome de Jesus. Estou dizendo que o vir à igreja é uma consequência de quem você é diante de Deus. Se Deus está trabalhando na sua vida, se Deus está falando no seu coração, se você tem tido experiências com Deus, se você se dedica em oração, se você se dedica no discipulado, irmãos, não tem como. É consequência trabalhar na obra, ou trabalhar junto com Deus na obra. Gera prazer, gera alegria, pode gerar cansaço físico, sim, mas quem restaura as forças no final do dia é Deus. E você sabe que a obra que você está fazendo não é para você, não é para a igreja metodista em Pirassununga, mas é para Deus. E isso, claro, envolve cada irmão, cada irmã, envolve a comunhão e envolve a igreja. Mas o nosso objetivo é glorificar o nome de Deus. O nosso objetivo é trazer o evangelho para as pessoas. Em determinada passagem, Jesus fala para Nicodemos: você deve nascer de novo. Nascer de novo não dá para a gente fazer isso sozinho. E o nascer de novo não é literal. Não significa literalmente voltar para a barriga da mãe e nascer de novo. Mas o nascer de novo é uma coisa que só Deus pode fazer na sua vida, e você tem uma participação, e eu tenho uma participação também, que é se rendendo a Ele, abrindo seu coração, deixando Deus agir. Isso acontece quando nós colocamos a nossa fé e a nossa confiança em Jesus. O vinho novo é colocado em odres novos. A vida antiga não é compatível com a vida nova. O pecado não é compatível com a vida nova. Hoje em dia fala-se muito pouco sobre pecado, sobre arrependimento. Prega-se sobre um Deus que, sim, é amor, e nós sabemos disso. Deus é amor, nós ouvimos hoje pela manhã na escola dominical. Mas se esquece da necessidade de nós nos rendermos a Deus, colocando a nossa vida, dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor para essa área, para todas as áreas da minha vida, mas essa área eu tenho mais dificuldade. Deus, age na minha vida, permita que a minha vida seja transformada, permita que o meu coração seja quebrantado. Uma outra parte dessa mudança é que as mudanças só acontecem, e nós dissemos isso, quando nós participamos dessas mudanças junto com Deus. Deus não pode, Deus, aliás, pode sim agir sozinho, mas Ele nos usa como instrumentos na ação dEle. E olhem só que privilégio, é como o privilégio de servir a Deus. Deus poderia muito bem mandar anjos aqui, que louvassem, que adorassem, bem, a gente não teria participação. Mas olhem que privilégio Deus usar a nossa vida para poder louvar, para poder adorar, cada um na sua área. As pessoas que
por exemplo, do ministério da diaconia, que recebem as pessoas na igreja, que cuidam do espaço, que cuidam do ambiente, as pessoas que preparam o louvor, a adoração, preparam as músicas durante a semana, se esforçam, leem, ensaiam. Deus usa a nossa vida como instrumentos e nós podemos ter a oportunidade de participar da obra em cooperação com Deus. Ao mesmo tempo, nós temos a influência do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós crescemos em graça. Não é um crescimento no estilo de que, bom, eu já frequentei a igreja há X anos, então eu parei de crescer. Não. É um crescimento que Deus faz na sua vida, mesmo que você tenha caminhado na vida da igreja há muitos anos, mas Deus tem mais para a sua vida. Deus quer mais da sua vida. A própria palavra crescimento fala de um processo. E em Deus é um processo que não acaba, só acaba, tem sim um fim, ele acaba, só acaba quando nós formos para a glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, Deus quer nos usar, Deus quer operar essa mudança que acontece com a presença de Jesus na nossa vida. Jesus disse àquelas pessoas, não diretamente, mas ele usou uma pergunta para responder, depois deu uma resposta, deu exemplo de roupa, deu exemplo de odre, mas em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é que nós não podemos vir a Cristo e continuar vivendo a mesma vida que nós vivíamos antes de Cristo. O pecado traz para a gente um incômodo, alguma coisa está errada. O pecado só nos deixa infelizes. Isso é uma coisa boa, porque quando o pecado deixa a minha vida e deixa a sua vida infeliz, quando acende um alerta, que coisa boa, irmãos, porque Deus dá a oportunidade de nós mudarmos. Lembre que enquanto estivermos aqui, nós temos a oportunidade de experimentarmos a mudança em Jesus. E a nossa vida deve mudar para acomodar Jesus. E não Jesus mudar para acomodar a nossa vida. Que muitas vezes nós até ouvimos, hoje em dia com as redes sociais, é muito frequente, né? Podemos ouvir uma série de pregações e, às vezes, o que se vê é uma palavra que passa muito a mão na cabeça. É uma palavra que até te incentiva a tentar mudar Deus, para Deus se acomodar, ou melhor, para você se acomodar em Deus, para você mudar Deus de uma tal forma que, bom, mas será que não dá para esconder isso? Está escrito, eu sei que está escrito, mas será que não dá para a gente, talvez dobrar um pedacinho da folha para não aparecer, para a gente não ter que ler? Mas a nossa vida tem que ser mudada para permitir que Jesus esteja presente. E Jesus não quer só nos libertar dos nossos velhos hábitos. Jesus não quer só nos libertar do pecado. Ele quer que nós possamos crescer na fé, no conhecimento de Deus. Ele quer que a gente cresça na comunhão, que a gente aproveite a mordomia da oportunidade que nós estamos tendo de crescer na comunhão, de crescer na graça, na fé, no serviço, de crescer no discipulado. À medida que nós crescemos, à medida que nós vamos experimentando mais de Deus, não tem como, a gente sente necessidade de passar isso para outra pessoa, de conviver com outra pessoa.
Se nós tentarmos segurar Jesus na nossa vida, ou se nós tentarmos segurar a presença de Jesus, vai acontecer como naqueles recipientes de vinho antigos. Você está numa vida antiga, os velhos hábitos, põe um vinho novo, o que acontece? Explode. Nós precisamos, claro que é no sentido figurado, né? Nós precisamos deixar que Jesus faça o trabalho que Ele tem para fazer na nossa vida. Nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração, de deixar que o Espírito Santo de Deus faça novos recipientes, faça novos vasos para colocar um vinho novo, para colocar um vinho de qualidade, para colocar um tempo novo na nossa vida como pessoa e na nossa vida como igreja. Mas isso só acontece se nós deixarmos a presença de Jesus, que muda tudo, fazer parte da nossa vida. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, que nós possamos ter um momento de reflexão, aliás, um momento de oração. Que mudanças você precisa fazer na sua vida agora? Assim como aquela roupa antiga, assim como aquele vinho, aquele recipiente de vinho antigo, o que você precisa mudar para permitir que Jesus faça parte da tua vida? Que coisas, que práticas, que palavras, que pensamentos, que hábitos, que ações você vê que são incompatíveis com a nova vida que Jesus nos dá? Nós vimos que Jesus respondeu aquelas pessoas que perguntaram para Ele. Não é um tipo de mudança que Jesus quer fazer e te deixar. Pelo contrário, a mudança que Jesus faz, ao mesmo tempo, Jesus é como se Ele estivesse dando a mão para nós e nos conduzindo para cada dia nós desenvolvermos a nossa salvação, para cada dia nós crescermos na graça. Eu queria que você pensasse se você tem resistido a Jesus, se você tem resistido às mudanças que Ele tem, que Ele quer fazer na sua vida. Nós não podemos deixar as velhas práticas e os velhos hábitos sem que isso cause danos na nossa vida. A nossa vida precisa mudar. E é uma mudança que Jesus quer fazer. Por isso, tenha um momento de reflexão, tenha um momento de oração, em nome de Jesus. Se você gostaria que Jesus mudasse uma pessoa da sua família, mudasse a sua casa, o seu trabalho, a sua escola, peça para que Ele primeiro mude a sua vida, porque a mudança que Ele traz é uma mudança que reflete na vida das outras pessoas com quem você convive.
é uma mudança poderosa. É uma mudança que traz uma transformação verdadeira. Se coloque diante de Deus. Pai, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece o coração das pessoas que estão nos assistindo. O Senhor sabe da situação de cada vida. O Senhor sabe da situação de cada pessoa, dos problemas, das angústias, das alegrias. Pai, eu quero te pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa operar poderosamente em cada vida, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo rendição, quebrantamento, cura, libertação para a vida das pessoas. Pai, que as pessoas, que estes irmãos, que essas irmãs possam querer experimentar mais o Senhor, possam colocar em prática a mordomia da oportunidade que o Senhor tem dado dia a dia para cada vida, para cada pessoa. O Senhor tem renovado as tuas misericórdias, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado vida. Que nós possamos, Pai, colocar em prática a mudança que o Senhor quer fazer na nossa vida. Que nós possamos influenciar a vida das pessoas ao nosso redor, dentro da nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no lugar em que nós estivermos. Que nós possamos ser instrumentos, canais de bênção na vida das pessoas. Que a Tua palavra possa chegar a mais corações através da nossa vida. Nós sabemos que é o Senhor que faz a obra. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor sejam dados a Ti. E que o Senhor possa usar, Pai, poderosamente a nossa vida. Que nós possamos, como igreja, nos levantar neste lugar, nos colocar à disposição. Desperta, Senhor, em nome de Jesus, a vida das pessoas. Traga um avivamento para a vida da Tua igreja. Traga um despertamento, uma rendição, Senhor. Nós não sabemos o dia em que o Senhor irá voltar, mas nós temos até esse dia a oportunidade de nos rendermos ao Senhor. Nós temos a oportunidade de nos colocarmos à disposição do Senhor e da Tua obra. Gere em nós, Pai, nesse novo ano, um prazer, uma alegria de estar aqui, de Te servir, de estar na célula, de estar na reunião de oração, de estar no culto, na escola dominical. Gera, Senhor, em nós um prazer, um desejo, renova as nossas forças. Quero Te agradecer pela vida de cada irmão, de cada irmã, e por essa oportunidade, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Eu quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus, a tua semana diante de Deus, as famílias da igreja diante de Deus, a nossa nação diante de Deus, a retomada das atividades diante de Deus. Eu quero que você lembre do cântico que nós cantamos, que diz assim, leva, um cântico que a gente, com frequência, né, a gente canta, leva tu contigo o nome para bem te defender. Faça isso, leva o nome de Jesus, tenha o nome de Jesus,
para te defender, para te ajudar, para te sustentar durante a semana e para te usar durante a semana. Se apresente a Deus por alguns instantes. Deus, muito obrigado por esse tempo de culto. Muito obrigado pela participação de cada um dos irmãos na realização deste culto. Muito obrigado pela palavra, pela vida do Eduardo. Deus, produz a mudança necessária na nossa vida. Quebra toda a resistência da mente e do coração. Ó Deus, para que a Tua presença em nós seja real e que nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, e que o Teu Espírito Santo possa fazer uma obra completa em nós, para que através de nós possamos influenciar outras pessoas a Te conhecer, que outras vidas possam conhecer o Evangelho através de nós. Senhor, eu quero Te louvar pela vida de cada um dos amados que eu trouxe aqui, pela ousadia de estar aqui, pela alegria de estar aqui. E agora nós estamos voltando para as nossas casas. Senhor, nosso maior desafio é a nossa própria casa. Por isso, Deus, queremos que o Senhor nos auxilie com o Teu Espírito Santo, nos concedendo vitória na nossa casa, nos dando poder para gerar mudança na nossa casa, que a nossa mudança possa influenciar a mudança das pessoas dentro de casa, que nós possamos viver a realidade dessa mudança de vida dentro da nossa casa, e que o Senhor nos dê poder, porque por nós mesmos nós não podemos. Senhor, quantas famílias estão distantes, quantas famílias estão vivendo sem usufruir do Teu melhor, sem experimentar do Teu melhor. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que agora ao retornar para casa, a gente possa voltar para casa com propósito de mudança, propósito de querer ser melhor, propósito de crescer. Senhor, nos auxilie. Senhor, há muitas atividades na vida da igreja que precisamos realizar, não queremos simplesmente fazer por fazer, queremos que seja consequência de mudança em nós, de transformação em nós, gere alegria. Quero abençoar as famílias da igreja. O Senhor sabe, as pessoas poderiam estar aqui conosco, mas por qualquer outra razão, ou por razões diversas, não estão. Senhor, que elas sejam visitadas com a Tua graça, que o Senhor possa estar trazendo despertamento, avivamento na vida e nas famílias da igreja. Senhor Deus, se houver alguém enfermo, traga cura, traga libertação, traga, Senhor, assim, um desejo de Te amar e Te servir. Eu quero abençoar a Tua igreja neste lugar, quero abençoar a semana de atividades. Senhor, que Tu possa nos guardar, nos fazer vencedores durante a semana. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de influenciar outras pessoas a Te conhecer. Pai, nós lembramos da nossa nação. Senhor, tenha misericórdia, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa, Senhor, se manifestar com poder em nossa nação. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, nós precisamos de Ti. Quero abençoar a vida das pessoas, Deus, que nos visitaram, como elas são importantes e como é bom tê-las conosco. Senhor, queremos ministrar o Teu melhor na vida delas, que elas saiam daqui felizes, que elas saiam aqui com a certeza da Tua presença e da Tua bênção. Pai, nós queremos voltar assim, certo de que o Senhor voltará conosco e nos dará a Tua paz, pois nós oramos em nome de Jesus, que é o Senhor da vida. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.